Olá, o Momento Saúde de hoje vai falar sobre infertilidade. E para isso nós convidamos a doutora Renata Reigota, que é médica, ginecologista e especialista no assunto de reprodução humana. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Doutora, então o nosso bate-papo aqui hoje é sobre infertilidade. E para a gente começar, o que é infertilidade? Bom, infertilidade é a situação que nós definimos em que um casal busca a gravidez por um período de 12 meses, de um ano, se expondo à atividade sexual regular, sem uso de métodos contraceptivos e não alcança a gravidez, que é o seu objetivo final. Doutora, então o casal ele só deve se preocupar quando passa desse período de um ano ou está ali tentando, né? E antes disso, então, não há o que se preocupar? Para a maioria dos casais, o período-chave é realmente o período de 12 meses. Então, após a tentativa por um ano, se expondo, mais uma vez, à vida sexual regular e sem uso de métodos contraceptivos, é o momento de procurar o especialista. Certo. E aí, o que a gente pode falar para o nosso público? Quais são as causas? As causas são várias, na verdade, existem fatores relacionados ao homem, fatores relacionados à mulher e é exatamente por esse motivo que a investigação do casal é essencial quando surge um quadro de infertilidade. Em cerca de 40% das situações nós temos um fator masculino, ou seja, um fator relacionado ao homem. No restante dos casos, na maioria das vezes o fator é feminino, ou seja, relacionado à mulher. E dentre os fatores masculinos mais frequentes, nós temos alterações na produção, na morfologia, na motilidade, né, na forma como se movimentam os espermatozoides, no sêmen ejaculado. E dentre os fatores femininos mais frequentes, nós temos alterações nas trompas ou tubas uterinas, fatores relacionados à reserva de óvulos nos ovários, que nós chamamos de reserva ovariana, outros fatores como a endometriose. Por isso que é necessária a investigação completa. E não adianta a mulher achar que é problema dela ou também achar que é o problema só do marido. Tem que ir o casal na clínica. Sim, na verdade, o ideal é sempre que o casal participe da consulta, entenda a importância da investigação dos dois, para que a investigação seja completa de fato. Então, uma avaliação do casal é essencial para que nós possamos fazer um diagnóstico adequado e, a partir disso, dar o passo adequado, definir a melhor forma de tratar esse casal. Existe uma característica, um perfil do homem infértil ou da mulher infértil ou não? Qualquer pessoa pode ter infertilidade ou pode ser infértil? Sim, qualquer casal pode encontrar alguma dificuldade durante esse período de tentativa em busca da gravidez. E o mais importante é que esse casal procure o especialista no momento mais adequado. Não espere passar muito tempo, porque isso pode prejudicar as chances de gravidez. Então não existe uma característica, um perfil da pessoa infértil? Não existe, não existe. Na verdade, assim, todo casal, infelizmente, após o período de tentativa, pode vir a encontrar alguma dificuldade. E o importante é que eles busquem a clínica, busquem um especialista no momento mais adequado mesmo. E a infertilidade, ela dá sinais ou não? Nem sempre. Existem algumas situações, por exemplo, no caso da endometriose, em que a mulher pode sim ter alguns sinais e sintomas bastante sugestivos desse quadro clínico. E muitas vezes no consultório de ginecologia, durante suas consultas de rotina, o ginecologista acaba por investigar esse quadro e chegar ao diagnóstico antes mesmo do casal decidir tentar a gravidez. Mas nem sempre isso acontece e muitas vezes o diagnóstico é feito só depois de um ano de tentativa mesmo. E como que a gente faz esse diagnóstico? Como é feito? O diagnóstico da infertilidade, ou seja, depois que a gente define que realmente deve haver algum obstáculo, alguma coisa dificultando o processo de gravidez, nós necessitamos de alguns exames para avaliar o casal. Então, no homem, o primeiro exame a ser realizado, a ser solicitado, é sempre o espermograma. E a partir desse exame, se houver alguma alteração, talvez outros exames sejam necessários para complementar a avaliação. No caso das mulheres, nós começamos com um ultrassom transvaginal para avaliação de útero, de ovários, além de exames hormonais que avaliam a reserva ovariana, ou seja, a reserva de óvulos nos ovários, e também o exame
para avaliar as trompas ou tubas uterinas, que nós chamamos de histerosalpingografia. Esses são os exames feitos numa rotina inicial. São exames rápidos e indolor. Sim, na verdade, o espermograma é um exame coletado rapidamente. Os exames laboratoriais que nós solicitamos às mulheres também são exames rápidos, feitos através de coleta de sangue. Ultrassom transvaginal, a maioria das mulheres já faz durante sua avaliação de rotina. E tem a histerosalpingografia, que geralmente é um exame um pouco mais doloroso para algumas mulheres, mas mesmo assim causa alguma cólica apenas no momento do exame. Então é um exame que é suportável, porém um pouco mais doloroso do que os demais. Quanto tempo sai esse diagnóstico? Pode levar quanto tempo? Isso varia um pouco, na verdade. Nós dependemos do período que o paciente leva, que o casal leva para trazer os exames de volta, mas com os exames em mãos, normalmente nós já temos algumas respostas e a partir de então nós conseguimos nos programar, definir o caminho a ser seguido. Depende só do casal. Depende da realização dos exames iniciais. E hábitos, né? Quando o problema não vem de uma doença, existem hábitos que podem trazer infertilidade? Sim, existem. Por exemplo, o tabagismo. O tabagismo é um fator que com frequência pode estar associado à alteração na produção do sêmen, nas características dos espermatozoides produzidos e pode sim ser um fator de infertilidade, associado à infertilidade. Só no homem ou na mulher também? Principalmente no homem. Que afeta mais a produção dos espermatozoides, o sêmen, né? Pode levar a algumas alterações importantes. Agora, quando é causado por uma doença, ela pode ser também uma doença psicológica ou não? Então, nós sabemos, através da prática clínica, que o fator emocional é importante, pode interferir. Nós sabemos que a tentativa de gravidez gera uma ansiedade, uma expectativa exacerbadas, mas o fator emocional não é considerado como um fator de infertilidade. Portanto, sempre é necessário que se faça uma investigação completa mesmo do casal com os exames que nós conversamos agora há pouco. Perfeito. Doutora, nós vamos para um rápido intervalo e você não saia daí porque nós vamos falar sobre tratamento e prevenção. O Momento Saúde está discutindo aqui sobre infertilidade. No primeiro bloco, a doutora Renata Reigota, especialista no assunto em reprodução humana, médica ginecologista, falava pra gente sobre diagnóstico, sobre o que é infertilidade. Doutora, nesse bloco, eu queria que a senhora falasse sobre tratamento. Quais tipos de tratamento existem? Em reprodução humana, na verdade, nós temos 3 tipos principais de tratamento. O primeiro deles é um tratamento de baixa complexidade, que nós chamamos de coito programado ou relação sexual programada, que é um tratamento usado basicamente quando existe alguma alteração na ovulação, no padrão ovulatório da mulher. Para que esse tratamento seja de fato efetivo, esse deve ser o fator principal relacionado à dificuldade de gravidez e todo o restante da investigação inicial deve estar normal, ou seja, nós precisamos de um sêmen com padrões normais, de um útero normal, de trompas com características normais e o objetivo desse tipo de tratamento do coito programado é corrigir, ajustar a ovulação da mulher através do uso de medicações, muitas vezes por via oral, algumas vezes medicações gonadotrofinas injetáveis, mas em baixas doses. Ajustando a ovulação, nós apenas orientamos o casal a ter relação no momento mais adequado, no momento da ovulação, de fato. E, por exemplo, no caso de um tratamento mais de cirurgia, pode chegar nesse ponto? Geralmente, quando há necessidade de algum tratamento cirúrgico, muitas vezes nós acabamos optando por outros tratamentos dentro da reprodução humana. Por exemplo, numa situação em que a mulher apresenta um quadro de endometriose, com acometimento importante de ovários, muitas das vezes nós indicamos outros tipos de tratamento dentro da reprodução humana, por serem mais resolutivos e mais adequados para esse tipo de paciente, para esses casais. Boa parte desses casos dá para resolver com medicamentos.
Sim, nós precisamos da investigação completa do casal e a partir daí nós definimos qual será o passo mais adequado, qual será o tratamento mais indicado. Porque além do coito programado, nós temos outro tratamento também considerado de baixa complexidade, que é a inseminação intrauterina ou inseminação artificial, que é um tratamento em que nós preparamos o sêmen, separamos os melhores espermatozoides, colocamos esses espermatozoides já preparados dentro do útero da mulher e o restante do caminho eles percorrem e fazem por conta própria. Ou seja, eles vão percorrer as trompas, chegar até o óvulo e realizar o processo da fecundação propriamente dita. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós usamos também medicações para ajustar a ovulação do casal e no momento em que a mulher vai ovular é que nós realizamos a inseminação. Essa seria a segunda forma de tratamento dentro da reprodução humana. O terceiro tipo de tratamento disponível em reprodução humana é a fertilização in vitro ou FIV, que é um tratamento em que nós utilizamos doses maiores de medicações geralmente injetáveis por via subcutânea, muitas vezes elas podem ser associadas a outras medicações por via oral. O objetivo desse tratamento é fazer com que um maior número de óvulos dos ovários se desenvolva, cresça. No momento em que eles já tiverem crescido o suficiente, nós coletamos esses óvulos e nesse mesmo dia da coleta dos óvulos, o homem colhe o sêmen. A fecundação, a fertilização é feita em laboratório, então nós separamos os melhores espermatozoides, separamos os melhores óvulos e realizamos a fertilização em laboratório para formar os embriões. Nos dias consecutivos, nós acompanhamos o desenvolvimento desses embriões e no terceiro ou no quinto dia de vida dos embriões, eles são transferidos novamente para dentro do útero da mulher. Cada caso é um caso e aí é decidido com o profissional, né, qual é a melhor opção para o casal. É isso. Sim, com certeza. Os exames para a investigação inicial são essenciais para que nós saibamos se é possível realizar um coito programado, um tratamento de menor complexidade, uma inseminação, ou se já há necessidade de passar por um tratamento de alta complexidade, que seria a fertilização in vitro. Mas para chegar nesses tratamentos, qual é o profissional que o casal deve buscar? Ou o próprio ginecologista da mulher vai indicar, ou ele mesmo pode dar essas orientações? Muitas vezes, o caminho desses casais começa com o ginecologista geral. Então, a investigação inicial é feita pelo ginecologista e quando alguma questão mais importante é detectada, o encaminhamento ao profissional especialista em reprodução humana é essencial para que esse casal não perca tempo e consiga alcançar o mais rápido possível a gravidez. Então é só buscar orientação com o próprio ginecologista. Sim, o ideal seria conversar assim, com o ginecologista e nesses casos o próprio profissional, o próprio ginecologista encaminha ao especialista em reprodução humana. Depois que foi então definido qual tratamento que vai ser feito, qual é o tempo, né, para a gente chegar no resultado e qual é a eficácia, né, desses processos? Bom, falando de forma geral, são tratamentos rápidos, né, que nós começamos no início do ciclo da mulher, ou seja, no início da menstruação. No caso da fertilização in vitro, por exemplo, o estímulo ovariano, o uso das medicações para estímulo da ovulação dura cerca de 10 a 12 dias. A coleta é feita 2 dias após, aproximadamente 36 horas após a aplicação da medicação final e cerca de 5 dias após é realizada a transferência dos embriões para o interior do útero. Então, no total, daria uns 20 dias aproximadamente de tratamento. Depois disso, nós aguardamos, em média, 9 dias para a coleta do teste de gravidez. Então, é um tratamento rápido, né? E as taxas de sucesso, na verdade, dependem muito do fator associado à infertilidade. Quando nós optamos por um coito programado, provavelmente nós estamos diante de um casal que tem uma chance, tem alguma alteração menor e, portanto, tem uma chance maior de chegar à gravidez através de um tratamento de baixa complexidade. De forma geral, a chance de gravidez por tentativa no coito programado chega a 20%, 25%. No caso da inseminação artificial ou intrauterina, a chance por tentativa para o casal chega a aproximadamente 25% a 30%.
E no caso da fertilização in vitro, isso é muito variável, realmente está muito associado ao fator que levou à infertilidade, à idade da mulher, que é um fator essencial para que nós tenhamos uma ideia da resposta ao tratamento. Mas falando de forma geral, incluindo todas as faixas etárias, a chance de sucesso da fertilização in vitro por tentativa gira em torno de 45%. Doutora, e nesses procedimentos, né, nesses tratamentos, o que pode ter um problema ali no meio do caminho e não conseguir engravidar? Então, na verdade, quando a gente decide e define o melhor tratamento para o casal, normalmente nós já temos uma ideia da dificuldade que será encontrada, dos obstáculos que porventura nós possamos encontrar no meio do caminho ao longo do tratamento, mas de maneira geral nós podemos algumas vezes, por exemplo, nos surpreender com uma resposta abaixo do esperado, com uma dificuldade ovulatória nos tratamentos de menor complexidade, mas tudo isso nós conseguimos detectar ao longo do processo, ao longo do tratamento, e as melhores providências são tomadas a partir de Conseguir driblar esses obstáculos. Sim. E normalmente esse obstáculo é mais pessoal, é do casal, é emocional, envolve tudo isso, emocional, físico. Sim, na verdade o fator emocional então é um fator importante, mas nós não consideramos o fator emocional como um fator de infertilidade. Então, provavelmente, quando alguma coisa acontece fora do esperado, isso depende muito das características, né, da reserva ovariana da mulher, da qualidade do sêmen no caso do homem. Então, isso vai depender. Por isso que eu até comentei que muitas vezes a gente consegue prever um pouco qual será o grau de dificuldade antes de iniciar o tratamento, com base nos exames, nos resultados de exame que nós temos previamente. Porque na maioria das vezes, quando algo acontece fora do esperado, provavelmente isso já foi previsto ou nós já tivemos uma ideia de que isso poderia acontecer com base nos exames, nos resultados de exame feitos anteriormente. E tem como prevenir infertilidade? Na verdade, a infertilidade é um quadro, muitas vezes, nós nos deparamos com situações em que o casal tem uma ideia de que poderá encontrar alguma dificuldade para engravidar quando existe alguma doença pré-existente. Mas muitas das vezes, como o diagnóstico é feito após um período de tentativa, isso seria um pouco difícil, a prevenção seria um pouco difícil. Mas a mensagem mais importante que os casais devem receber é que é importante procurar o especialista assim que o diagnóstico é feito, assim que a dificuldade é encontrada. No caso do tabagismo, daria para prevenir não fumando. Sim, em algumas situações... Mas e a alimentação? A alimentação é um fator bastante importante, influi bastante. Hoje em dia existem vários estudos voltados para esse foco, né? Então, uma alimentação saudável, prática de atividade física, evitar o tabagismo, evitar hábitos que possam ser prejudiciais à saúde de forma geral, com certeza são fatores que influenciam muito positivamente na chance de gravidez. Então, assim como nós falamos para a saúde em geral, também para a questão da fertilidade, os hábitos relacionados a uma saúde, a uma vida saudável, são essenciais para que o casal tenha uma chance maior de chegar à gravidez sem dificuldades. E o casal, ele consegue, nesses procedimentos, escolher o sexo do bebê? Na verdade, existe a biópsia de embriões que nós fazemos em algumas situações, que é um procedimento em que nós avaliamos algumas células do embrião já pronto. Então, nós só conseguimos fazer a biópsia embrionária quando nós fazemos o tratamento de fertilização in vitro. Esse tratamento, a indicação da biópsia de embriões ocorre em algumas situações específicas. Por exemplo, para mulheres com mais de 40 anos, que têm uma chance maior de formar embriões geneticamente alterados. Para situações em que o casal já tem um antecedente de alguma doença genética, alguma alteração cromossômica. Para pacientes que já tiveram, casais que já tiveram filhos com alguma doença genética. Nesses casos, existe uma indicação, casais que têm cariótipo, exame genético alterado, nesses casos, de fato, existe uma indicação de biópsia embrionária. E, consequentemente, nós acabamos conhecendo o sexo do embrião. Mas no Brasil, é proibido realizar a biópsia de embriões apenas com a finalidade de saber, de conhecer o sexo do embrião. Nós só realizamos
a biópsia quando de fato existe alguma indicação para isso. Alguma indicação de que o bebê pode vir Isso, com... algum risco maior de que possa haver alguma alteração. E doutora, a idade influi também na infertilidade do homem e da mulher? Na verdade, a idade da mulher é um fator muito importante. Então, além dos exames todos sobre os quais nós conversamos inicialmente, a idade da mulher é um fator chave na anamnese, no histórico do casal. Como nós, mulheres, não temos nos ovários células capazes de produzir novos óvulos ao longo da vida, nós nascemos com um número pré-definido de óvulos nos ovários, vamos usando mês após mês, ou seja, ciclo após ciclo, uma parte dos nossos óvulos. Um deles é escolhido para chegar até o final do processo de maturação a cada ciclo. Esse óvulo escolhido é aquele que vai se desenvolver até o final do processo e ser liberado na ovulação. Todos os demais óvulos que começaram o seu desenvolvimento e não foram escolhidos para chegar até o final do procedimento, até o final do processo, são reabsorvidos e nós perdemos esses óvulos, né? Então, exatamente esse tipo de funcionamento ovariano gera duas principais consequências. Uma consequência quantitativa, porque tudo que nós gastamos e não temos condições de repor, uma hora acaba. E a consequência qualitativa, uma vez que nossos óvulos nascem conosco e têm a nossa idade, da mesma forma que os outros tecidos do nosso organismo, cabelo, pele, eles sofrem a ação do tempo. E sofrer a ação do tempo significa perder qualidade. E, em última análise, perder qualidade significa diminuir a chance de gravidez. Por isso que nas mulheres o fator idade é um fator muito importante quando nós avaliamos o casal do ponto de vista reprodutivo. No caso do homem é diferente. No homem é um pouco diferente, bastante diferente, porque os homens são capazes de produzir novos espermatozoides ao longo da vida e, portanto, os espermatozoides com mais idade que um homem tem nos testículos têm 3 meses de vida e isso permite que o homem tenha uma capacidade reprodutiva por mais tempo ao longo da vida. Ok. Doutora, nós vamos dar mais uma pausa e no próximo bloco ela vai responder várias dúvidas. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Momento Saúde. Estamos falando aqui sobre infertilidade com a doutora ginecologista e especialista em reprodução humana, doutora Renata Reigota. Doutora, nesse bloco, a senhora vai responder várias perguntas que nós recebemos. E a primeira é: aborto pode causar infertilidade? Na verdade, o aborto é um quadro muito mais frequente do que nós imaginamos. Cerca de 15 a 20% das gestações podem evoluir para um aborto espontâneo. Então, é um quadro muito frequente, de fato. O cuidado que nós precisamos tomar em relação ao abortamento espontâneo é o fato de que, muitas vezes, a curetagem, que é um procedimento realizado para limpar o útero, para que ele possa voltar às condições normais depois de um aborto, pode, em algumas situações, causar alterações internas na camada interna do útero, que nós chamamos de endométrio, que poderão, num futuro, dificultar a gravidez. Isso, de fato, não é o mais frequente. Na imensa maioria das vezes, a curetagem não causa danos ao útero, mas seria um cuidado a ser tomado. Portanto, sempre que possível, a conduta expectante para que o conteúdo seja eliminado espontaneamente e o aborto se resolva espontaneamente, seria uma conduta mais natural, mais fisiológica. Então, não precisa também ficar em pânico. Não precisa, até porque o aborto é uma situação bastante frequente. Muitas mulheres que não encontraram dificuldade nenhuma para engravidar e para gerar um filho de uma forma saudável podem vir a passar por isso em algum momento da vida. E olha só a próxima dúvida. Tem diferença entre ser infértil e estéril? Na verdade, por definição, o termo infertilidade está associado a uma dificuldade para engravidar. E o termo esterilidade estaria associado a uma alteração que impediria de forma definitiva a gravidez. Ok. Doutora, a próxima pergunta é: como a idade interfere na fertilidade? Nós já falamos sobre isso no bloco anterior, mas eu acho que tem aí
os casais eles estão deixando para engravidar um pouco mais tarde, né? Sim, essa é uma questão bastante importante, bastante frequente atualmente. As mulheres esperam um tempo maior para a gravidez, elas fazem parte de forma ativa do mercado de trabalho, então muitas vezes postergam um pouquinho a maternidade. E esse pode ser sim um fator associado à dificuldade para engravidar, à infertilidade, porque, como nós conversamos, para as mulheres a idade pode ser um fator importante no caso da questão reprodutiva, né? As mulheres começam a ter uma queda da fertilidade após os 35 anos. Essa queda acontece de uma forma mais importante depois dos 38 anos e de uma forma bastante mais drástica após os 40 anos. Por isso que é importante estar atento à questão da idade no caso da mulher. E olha só essa questão, a ansiedade de engravidar pode atrapalhar o processo do tratamento? De que forma? Na verdade, todos os casais, ou pelo menos a maioria dos casais que passa por um tratamento voltado para a gravidez, seja ele um coito programado, uma inseminação, uma fertilização in vitro, a maioria desses casais acaba por passar por um processo de ansiedade maior, isso gera uma expectativa, isso é normal, isso na verdade é o mais habitual. Muitas das vezes, na maioria das vezes, apesar dessa questão da ansiedade, o tratamento transcorre de forma adequada, sem grandes interferências da questão emocional, mas nós sabemos que de fato o fator emocional pode interferir sobre todas as manifestações do nosso organismo. Então, é claro que é um fator a ser considerado, mas nós não consideramos o fator emocional como um fator de infertilidade. Doutora, e a infertilidade, ela é hereditária? Existem algumas situações em que pode haver um fator hereditário associado à questão da infertilidade, mas muitas das vezes, muitos dos fatores podem acontecer sem que haja antecedentes familiares associados a isso. Então, por exemplo, no caso de algumas alterações no sêmen, algumas alterações relacionadas às trompas ou tubas uterinas, nessas situações, nesses casais, na maioria das vezes nós não encontramos antecedentes familiares. Agora, quando tem o antecedente, o que se deve fazer? Ela deve comunicar ao ginecologista? Ela já deve se preparar? Sim, nessas situações é importante que o casal converse com o ginecologista. Caso seja encaminhado ao especialista, esse fator também deve ser abordado. E, na verdade, a questão dos antecedentes familiares faz parte da anamnese, da investigação que o profissional realiza durante a primeira consulta, para conhecer todo o histórico pessoal do casal e todo o histórico familiar do casal. Então, isso, na verdade, é feito de rotina, para que nós já saibamos de antemão se existe alguma questão que possa ter algum cunho hereditário. Ainda relacionada a essa pergunta, a próxima fala o seguinte: a infertilidade ela pode passar para o bebê? A mãe ou o pai pode passar para o bebê? Então, existem situações em que isso pode se manifestar, caso as medidas necessárias não sejam tomadas, isso pode ser passado à prole, pode ser passado aos filhos e, portanto, em algumas situações é necessária uma investigação mais aprofundada do casal, dos embriões, então isso pode acontecer em algumas situações e é por isso que nesses casos o casal deve ser assistido por um especialista. E os bebês gerados a partir de técnicas, né, de reprodução assistida, ela tendem a nascer prematuro ou isso é mito? Na verdade, existem alguns estudos tentando estudar e avaliar de forma mais definida, de forma mais certa, se existe alguma associação de fato entre a fertilização in vitro e os resultados relacionados ao neonato. Mas o que nós sabemos de fato é que a partir do momento em que a mulher engravida, o pré-natal deve transcorrer como se a gestação tivesse acontecido de forma natural. Então é necessário que a mulher, a gestante, seja assistida por um obstetra, mas na imensa maioria dos casos não há qualquer obstáculo, qualquer complicação associada ao procedimento da fertilização in vitro. O pré-natal dela é como de qualquer outra mulher. Exatamente, é como de qualquer outra mulher que engravidou naturalmente em casa. E o acompanhamento, depois de ter conseguido engravidar, continua esse acompanhamento com a clínica, com o profissional,
ou não, já tem alta, agora é só seguir com o pré-natal? Então, na verdade, após o resultado de gravidez positivo, ou seja, assim que a mulher engravida, o pré-natal deve transcorrer naturalmente, como aconteceria caso a gestação tivesse acontecido espontaneamente em casa. Não há diferenças necessárias no pré-natal de uma paciente que foi submetida a tratamento de fertilização in vitro se comparado ao pré-natal de uma paciente que engravidou naturalmente. Ou seja, não é uma gestação de maior risco apenas pelo fato de ter sido submetida à fertilização in vitro ou a qualquer outro tratamento dentro da reprodução humana. Mas depois da técnica, né, sucesso, ok, tá grávida, ela precisa ser acompanhada pelo profissional da reprodução humana ou já não? Tem alta e agora é só fazer o pré-natal? A partir do momento em que nós recebemos o teste positivo, o teste de gravidez positivo, nós realizamos um acompanhamento dessa gestante até a 10ª semana de gravidez e a partir de então ela é liberada para iniciar o pré-natal. Ok, doutora. Então, a nossa próxima pergunta é: existe alguma relação entre infertilidade e a impotência sexual? Então, sim, existe uma relação. É importante que nesses casos o casal procure um especialista em reprodução humana para que seja feita a avaliação adequada e para que, caso necessário, o tratamento adequado seja indicado. Mas é importante que eles passem por uma avaliação por um especialista. E qual a diferença entre infertilidade primária e secundária? A infertilidade primária é definida como um quadro em que a gente não tem como confirmar a existência de uma gestação prévia. E a infertilidade secundária é aquela situação em que já houve uma gestação prévia e a partir de então existe uma dificuldade para engravidar novamente. Tem relação com os casos idiopáticos? Sim, na verdade, sempre que existe um quadro de infertilidade, tanto na infertilidade primária quanto na secundária, podem surgir algumas alterações nos exames de rotina que nós solicitamos e em algumas situações pode ocorrer de não ser detectada uma causa para essas alterações. E aí esses casos nós chamamos de alterações idiopáticas. Um exemplo, no caso dos fatores masculinos, em muitas situações nós não definimos a causa para essas alterações seminais. E aí nesses casos nós chamamos de alterações, um exemplo, uma oligospermia, ou seja, poucos espermatozoides no sêmen, sem causa definida, ou seja, uma oligospermia idiopática. Isso pode acontecer em algumas situações. Quando a gente fala em baixo espermatozoide no sêmen, quanto em número? O normal considerado é que haja, no mínimo, 15 milhões de espermatozoides por ml de sêmen ejaculado quando nós realizamos a avaliação através do espermograma. Idealmente, nós deveríamos ter no mínimo 40 milhões, mas acima de 15 milhões é considerado normal. 15 milhões por ml de sêmen ejaculado. Agora, menos de 15 milhões, isso dificulta, porque até ele chegar, percorrer todo o processo... Sim, é que os espermatozoides são frágeis, sobrevivem com dificuldade fora do seu ambiente natural, por isso é necessário que haja um número considerável de espermatozoides no sêmen ejaculado para que a fecundação de fato aconteça. E olha só a preocupação, tratamento de infertilidade resulta sempre em nascimentos múltiplos? O tratamento de infertilidade nem sempre resulta em gestações múltiplas. Inclusive, o cuidado para se evitar gestações múltiplas é um cuidado tomado hoje em dia na prática pelos profissionais especialistas em reprodução humana, mas de fato a chance de uma gestação múltipla é superior do que quando consideramos casais que não são submetidos a tratamentos de reprodução humana. E de caso de gêmeos? No caso de gemelaridade, ou seja, de gêmeos, quando nós transferimos, após um tratamento de fertilização in vitro, 2 embriões para o interior do útero da mulher, a chance de gêmeos pode chegar a 15%. Doutora, nossa próxima pergunta. Quando é apropriado oferecer laparoscopia para uma mulher infértil? Primeiro, o que é esse exame? A laparoscopia, na verdade, é um procedimento cirúrgico em que nós conseguimos visualizar, através de pequenas incisões no abdômen, os órgãos internos, então nós conseguimos visibilizar bem o útero, avaliar as trompas, a permeabilidade das trompas, nós conseguimos olhar os ovários, nós conseguimos ver se existem aderências, se existem cistos ovarianos. Então é uma cirurgia, um procedimento realizado em algumas situações, não está indicado sempre. Na verdade, nós fazemos em uma
pequena parcela dos casais que tem dificuldade para engravidar em situações mais específicas mesmo. Por exemplo, em algumas mulheres com endometriose. Não é necessário que seja realizada sempre, mas quando tem alguns cistos muito volumosos, em algumas situações, algumas escolas indicam a realização da laparoscopia, mas nem sempre ela é necessária. Porque pode agravar o quadro da mulher? É que muitas vezes o resultado pré e pós-laparoscopia, considerando um tratamento em reprodução humana, não muda. Portanto, nós preferimos muitas das vezes realizar o tratamento sem abordar cirurgicamente a paciente do que submetê-la a um procedimento cirúrgico, sendo que a chance de sucesso não vai se modificar. Por isso que em algumas situações nós acabamos por indicar o tratamento antes de realizar a laparoscopia. Isso acontece na maioria dos casos. E olha só a nossa próxima dúvida. O uso de anticoncepcional pode trazer infertilidade? O anticoncepcional oral, mesmo quando utilizado por tempo prolongado, não prejudica a fertilidade futura da mulher. Portanto, as mulheres que usam pílula podem ficar despreocupadas. Os estudos mostram que realmente não há um comprometimento da fertilidade futura. Isso no caso de pílula, via oral. E os outros métodos? Método hormonal. É o mesmo caso da pílula, eles devem ser usados da forma adequada para que não haja risco de gravidez e assim que interrompidos, a chance de gravidez da mulher não é alterada, mesmo que tenham sido usados por tempo prolongado. Eu só gostaria de fazer uma ressalva, porque em casos de mulheres que usam o método injetável, a injeção trimestral, pode ocorrer sim um atraso no retorno à regularidade dos ciclos. E isso pode prejudicar a fertilidade num primeiro momento, até nos primeiros 18 meses pós-interrupção do método, mas apenas no caso do método injetável trimestral. Nos demais casos, os estudos mostram que não há comprometimento da fertilidade. Ok, e ainda sobre método contraceptivo, o uso do DIU pode gerar algum problema relacionado à infertilidade? Hoje em dia nós já sabemos que desde que tomadas as precauções adequadas antes da inserção do DIU, o DIU não compromete, mesmo sendo um dispositivo intrauterino, não compromete a fertilidade futura da mulher. No caso da mulher, a obesidade traz desequilíbrio hormonal e isso pode trazer infertilidade? Sim, a obesidade é um fator bastante associado a questões relacionadas à alteração na regularidade da ovulação. E isso pode, de fato, prejudicar a chance de gravidez dessas mulheres. Portanto, é importante que se controle o peso. IMCs muito elevados devem chamar a atenção dessas mulheres para que elas busquem ajuda médica e consigam reduzir no mínimo em 5% sua massa corpórea para que a sua chance de regularizar a ovulação aconteça de fato, seja elevada. A obesidade no homem também traz A obesidade complicações? pode também. A obesidade, na verdade, assim como o tabagismo, é um fator que deve ser evitado tanto nos homens quanto nas mulheres. E álcool? Bebida alcoólica. O consumo excessivo da bebida alcoólica também pode prejudicar a questão da fertilidade e, portanto, deve ser sempre evitado. E doutora, a próxima pergunta é: quanto custa um tratamento? O custo dos tratamentos varia bastante, dependendo até mesmo do tipo de tratamento indicado. Esse valor pode variar de cerca de 5 mil para tratamentos ou até valores mais baixos, mais inferiores, para tratamentos de baixa complexidade, até valores que chegam a 10, 15 mil em algumas situações para tratamentos de fertilização in vitro, mas isso realmente varia de acordo com o serviço, de acordo com o tratamento indicado e com algumas peculiaridades dentro do tratamento indicado que podem existir. É muito individual. É muito individual, depende muito do tratamento que se indica ao casal. E esse tratamento, ele também está ligado à questão dos medicamentos, do Sim. custo desses medicamentos. Sim. São medicamentos que a gente encontra no SUS, que a gente encontra, pelo menos na farmácia de alto custo ou não? Geralmente são medicamentos fornecidos por laboratórios especializados na produção dessas medicações. Existem algumas medicações que nós usamos por via oral, que podem ser encontradas com mais facilidade, mas realmente o custo das medicações é responsável
por parte importante do custo total do tratamento. E quantos profissionais são envolvidos nesse processo? É só o ginecologista? Sim, na verdade o ginecologista é quem acompanha o casal ao longo do estímulo ovulatório, mas os embriologistas são parte essencial também do tratamento, que são as pessoas responsáveis por manipular os gametas e os embriões. Então exige toda uma equipe para que o casal seja assistido da forma adequada. Agora, olha só a nossa próxima dúvida. O estresse do dia a dia pode trazer alguma infertilidade à mulher ou ao homem? Sim, na verdade, o estresse tão frequente hoje em dia sim um fator que pode gerar ansiedade, pode fazer com que a gravidez acabe atrasando um pouco mais do que o casal espera, mas sempre chamando atenção para o fato de que, passado o período considerado normal, né, o ideal para que o casal engravide, há necessidade de que o especialista seja procurado. Doutora, essa foi a nossa última pergunta. Quero agradecer por ter aceitado o nosso convite e ter respondido essas várias dúvidas sobre infertilidade. Muito obrigado. Eu é que agradeço, foi um grande prazer. Doutora, e se alguém ainda tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato com a senhora? Como buscar a senhora? Pode entrar em contato comigo e com a nossa clínica através do site da clínica e através da nossa página no Facebook também. Então, estamos à disposição. É isso aí, o nosso programa Momento Saúde chega ao fim. E se você também tem alguma dúvida ou quer dar sugestões de temas para o programa, é só entrar na página da TV Câmara Campinas no Facebook. Nós ficamos por aqui, até mais!